Nesse mundo, onde a força é o que domina, o respeito é conseguido através dos seus punhos e o dinheiro já não existe mais, e sim soldados altamente treinados chamados de Clippers, sendo o Sunny o mais letal e lendário Clipper. Porém, ele tem uma dúvida, pois existe um garoto que ele quer ajudar, mas a sua amada está grávida e quer fugir. Só que ele precisa ser leal ao seu barão, então o que será que ele escolherá fazer? Ficou na dúvida? Gostou da ideia? Então já vai fatiando o like e se inscrevendo e bora lá! A história começa com Sunny, que está explicando sobre os barões, 7 homens e mulheres que no meio da grande crise mundial manteram a ordem no meio do caos. As pessoas os procuravam por proteção, só que um dia essa proteção virou escravidão. Nesse mundo, as armas foram banidas e surgiram grandes assassinos treinados e impiedosos, denominados de Clippers. O mais habilidoso desses combatentes se chama Sunny e carrega em seu corpo, na forma de tatuagem, todos aqueles que já ceifou. Seu barão o tem como braço direito e homem de confiança, então o manda em uma missão de capturar alguns escravos, só que ao chegar no local encontra somente cadáveres, porém ao vasculhar percebe que uma das algemas está solta, então procura ao redor por alguma pista até achar um rastro de fumaça. Chegando no local que havia avistado a fumaça, vê vários mercenários, mas desce de sua moto no estilo, como se eles não fossem ninguém, e também deixa a sua espada e seu óculos por lá mesmo, pois o homem é brabo. Ele chega falando que alguns mercenários saquearam uma carga perto daquele local, porém o chefe do grupo diz que eles não trabalham com carga humana. Entretanto, Sunny o rebate dizendo que aquela era uma carga muito importante, pois era de seu barão. Assim, todos os mercenários ficam bem alegres, já que era a primeira vez que viu um Clipper em carne e osso. Eufóricos, um deles até desafia o Sunny pro X1, só que apanha tanto que sinceramente eu tive pena do coitado. Ele finaliza o mercenário que o desafiou de uma forma humilhante na frente do grupo. Porém, os outros não ficam parados e o encurralam criando um círculo em sua volta, mas Sunny manda a pose do louva-a-Deus e o resto é história. Todo mundo morreu! Por último, mas não menos importante, sobra o chefe que começa a luta até dando uma cansada. Entretanto, o Sunny não é considerado o melhor assassino do mundo por um acaso, o finalizando empalado em uma estaca. Quando termina o massacre, percebe que os mercenários estavam a serviço de um barão rival com o símbolo de uma borboleta no brasão, que se denomina Viúva. Então ele abre a caixa que os falecidos estavam protegendo, saindo de lá um garoto chamado MK. MK, assustado, sai correndo, só que o coitado não assiste familiarizando, com isso não sabe da capacidade do Sunny, que pega uma corda e o laça pelas pernas, com o mesmo desmaiando. Ele acorda depois de uma sonequinha e tenta fugir de novo, pois errar é humano e persistir no erro é entretenimento para nós. Só que Sunny o afronta de poder fugir, mas não ir muito longe sem a sua ajuda, e diz que a única opção para sobreviver é ir com ele para a fazenda de seu barão. MK aceita ir, já que não tem muita escolha, e quando chega na porta da fazenda, observa que vários escravos trabalham no campo. E ao entrar, o lugar é repleto de assassinos em treinamento, e como em um exército, quando chega um comandante, todos saúdam Sunny em forma de respeito. O barão, que se chama Queen, vai dar um discurso para os novos recrutas e chega dizendo que naquele local é proibido qualquer religião, pois Deus não existe e a única divindade que devem venerar está presente em frente a eles, e que se forem fiéis a essa divindade terão o que há de melhor entre comida, armas e mulheres. E para incentivar ainda mais os jovens, chama Sunny e manda tirar o seu colete, mostrando várias tatuagens pelo seu corpo, em um total de 404. E é dito que cada tatuagem daquelas equivale a uma vida que ele ceifou. O maluco é brabo. Após esse discurso, Queen parabeniza Sunny por mais um excelente trabalho, porém o seu filho Raiden chega no local insatisfeito com o rumo que a situação tomou, dizendo que não podem deixar os mercenários fazerem o que quiserem.
Ele está falando sobre o incidente com os escravos de mais cedo. Entretanto, o barão diz que foi a viúva quem deu a ordem para os mercenários e o Raiden fica receoso por um barão estar contra eles. Então, propõe um contra-ataque para mostrar sua verdadeira força, mas o Queen desdenha, dizendo que a viúva não pode nem ser considerada uma baronesa, e vai embora. Enquanto isso, MK entra para o grupo dos novos recrutas e vai para o campo de treinamento, mas já chega entrando em uma confusão, pois um garoto tenta roubar o pingente que sua mãe havia lhe dado quando era mais novo, o causando um ataque de fúria. Só que Sunny, que estava por perto, aparece e separa os dois, mas acaba ficando com o objeto que tinha uma cidade na ilustração. Porém, o Raiden observa tudo aquilo de cima, já o MK é alertado por um companheiro a tomar cuidado, pois aquele tipo de garoto pode buscar uma vingança quando menos se esperar. Sunny está voltando para sua casa com o objeto que pegou do MK e ao chegar lá pega um relógio que parece ser uma relíquia de família e contém a mesma imagem que está cravada no pingente, assim tendo flashback de uma morte. E Raiden chega no local mandando-o entregar o que ele havia pego do garoto e pergunta se já havia visto aquela imagem antes. Mas Raiden nem o deixa responder, pois não estava interessado no pingente e muda de assunto, falando para o Sunny convencer o Queen a atacar a viúva. Mas o mesmo rebate dizendo que a ordem já foi dada e é para não atacar, e a palavra do barão é absoluta. Passa então para o Queen, que depois de uma conversa com seu filho, vai para sua residência e encontra sua esposa Lydia. Mas os dois parecem não ter uma relação de fidelidade, pois ela começa a falar sobre um amante do barão chamada Jade. Mas o barão não está muito afim de falar sobre esse assunto e vai para o escritório, porém começa a sentir uma forte dor de cabeça. E Lydia, que tem o desejo de colocar o seu filho no poder, usa esse momento para falar para o Queen se afastar e deixar o Raiden cuidar dos assuntos relacionados ao forte. Entretanto, o barão acha que ele não tem impulso nem a capacidade de administrar o local, só que ela o retruca dizendo que uma oportunidade é o que o Raiden precisa para mostrar o seu valor, e assim os dois terminam a sua conversa. Já Sunny está indo até a loja de Veil, uma conhecida sua que está tratando um homem, que ao avistar o mesmo se borra todo. Olha o demônio! Corre! Eu falei que eles eram conhecidos, acho que tem algo a mais aí, hein? Veil está o ensinando a ler, pois a única coisa que um Clipper aprende é a matar, mas o homem acha isso meio sem graça e prefere dar uns amassos. Ele repara que ela está meio diferente e pergunta o que está acontecendo, e Veil responde que está grávida. Sunny então se senta na cama e começa a pensar se é melhor assumir a criança ou ir comprar um maço de cigarro. Veil então começa a falar sobre os dois fugirem daquele lugar juntos, mas o homem é muito leal ao seu senhor e sai daquele local sem ao menos responder ela. Enquanto isso, o MK está andando de noite quando é pego de surpresa pelo mesmo garoto que o atacou mais cedo. Só que depois de tomar um golpe, vê o seu sangue e ativa um poder misterioso que o dá várias habilidades sobre-humanas, acabando com aquilo de uma forma bastante bruta. Sunny, que saiu da casa de Veil, vai olhar como o garoto está e observa tudo aquilo surpreso. Ele o leva para sua casa e começa a interrogá-lo sobre aqueles poderes, porém o mesmo diz que não tem noção de como conseguiu fazer aquilo. Sunny então mostra o seu relógio e pergunta se MK sabe onde fica aquele lugar e também como chegar lá, assim dando a entender que ele leva em consideração fugir com Veil. Mas MK responde que não se lembra do local, só que lá era sua casa e pede o seu pingente de volta. Sunny então fala que o cordão está com Raiden e o MK diz que vai tomar a força do mesmo. Porém, é impedido e aconselhado a esfriar a cabeça, mas ele não aceita muito bem a situação, entretanto, obedece. Depois de saber sobre Azura, a cidade que está na ilustração do pingente, Sunny vai direto para a casa de Veil contar sobre a descoberta. Mas para na porta, voltando atrás, só que quando está indo embora, percebe que foi encurralado por alguns soldados da viúva. Então Sunny saca sua espada e começa uma luta de 4 contra 1. Mas no final, o nosso John Wick do Oriente finaliza todos. A viúva Sim sai de seu carro pedindo para todos vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal. É nóis!
Só que depois de pedir o like, eles conversam sobre entregar o MK para ela, pois ele não iria conseguir sobreviver naquele local. Porém, o Sunny fala que isso não tem chance de acontecer e a conversa entre os dois acaba ali. Já o MK, que é propício a fazer lambança se deixado sozinho, não obedece à ordem recebida e tenta pegar de volta o seu pingente. Contudo, é pego por Raiden, que fala que vai o matar ao amanhecer por tentar roubar ele. E Sunny vai o visitar na prisão e fala que o avisou sobre não tentar pegar o seu pingente de volta. Porém, o MK não liga e pede para o Sunny encontrar a sua mãe e dizer que tentou de tudo para encontrar ela, mas não conseguiu. Só que emocionado, o mesmo diz que não pode prometer isso e corta suas correntes, mandando ele mesmo ir procurar por ela. E o primeiro episódio acaba com o MK fugindo. Rapaz, esse Sunny é bom de briga, hein? E se vocês querem ver mais porrada, já clica aí no card que tá aparecendo para ver um espião muito bom na porradaria também. E se curtiu, já vai deixando aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fui!